Uma boa noite a todos, na linda paz do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouco sobre a mensagem da palavra de Deus. Vamos ver aqui sobre versículos da Bíblia Sagrada. Versículos sobre consequências dos nossos atos. Glórias ao Senhor Jesus. Em Gálatas, capítulo 6 e o versículo 7, diz assim: para toda ação existe uma reação. Esse não é um paradigma somente da física, mas uma lei bíblica que componha todos os nossos atos, seja qual for o tipo de ação que tivemos. Isso irá repercutir de alguma forma em nossa vida. As atitudes humanas revelam o caráter e geram consequências, mesmo que o resultado não seja mais esperado. Está escrito em Gálatas, capítulo 6, e o versículo 7. Pode pegar a Bíbliazinha e ler. Quem não tem costume de ler na Bíblia, pode pegar o aparelhozinho, o celular, e pedir lá para ver o versículo que fala em Gálatas, capítulo 6, o versículo 7. Informa sobre as nossas ações, né? Toda nossa ação, ela vai ter uma repercussão, né? Nós vamos responder por elas a Deus. Assim como o homem aqui na terra, falando do homem, fala da mulher, né? Fala de pessoas, comete um erro, tem a justiça para ver, né? Para analisar o tamanho daquela ação que aconteceu, punir. Assim é Deus também conosco. Nós temos um Senhor, um dono, um tribunal, né? Então, vamos continuar sobre o que diz a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia diz que se conhece uma árvore pelos seus frutos. Vamos ver no livro de Lucas, capítulo 6, 44. Está escrita esta mensagem, com certeza, que está informando. As más ações, as maus ações procedem do coração humano. Está escrito em Mateus, capítulo 5 e o versículo 19. Vamos ver em Hebreu 4 e 13. 4 e 13 de Hebreu informa sobre teremos que prestar conta a Deus daquilo que fizemos. Todos nós vamos prestar conta a Deus dos nossos atos, dos nossos feitos aqui na terra. Nós temos um dom, nós temos um valor, nós somos eleitos, pessoas que fomos feitos por Deus, fomos criados por Deus. Glória a Deus. Vamos ver aqui em Romanos 6 e 23. Todos os pecados, sejam grandes ou pequenos, têm consequência. O pecado grande ou pequeno, ele vai ter consequência. E punição sobre a sua gravidade. E a pior dessas consequências é a separação de Deus na vida do homem, porque gera a morte eterna.
Meu Deus, é muito forte essa mensagem. De forma generalizada, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas eu tenho uma resposta boa em cima desta mensagem aqui, que ninguém quer. O salário do pecado é a morte, mas se pecar, o salário é esse. Mas tem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna através de Jesus Cristo. Para isso Jesus veio, para nos resgatar da morte, do pecado, né? Deus nos deu gratuitamente, né? Jesus como sacrifício vivo naquela cruz, para que nós entendamos isso, que a nossa salvação vem do Senhor. Foi Ele quem nos escolheu, né? Vamos ver aqui no livro de... vamos ler em João, 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim: as consequências dos nossos erros são diferentes. Em algumas pessoas bastante graves, podem levar até a morte. Desde o princípio, com a entrada do pecado no mundo, o homem tornou-se inclinado a pecar, obtendo por isso o pagamento pela sua má conduta. Abandonar a Deus, transgredir as suas leis e viver o seu próprio modo inconsequente são algumas das piores decisões do ser humano. Glória a Deus. Não devemos fazer isso. Caminhar iluminado por Deus, pela luz de Deus, pela luz divina, pela palavra de Deus, para tudo dar certo na nossa vida. Vamos ver aqui no livro de... Glória a Deus. Vamos ver aqui. Por outro lado, as boas atitudes podem ser reflexo de um coração regenerado por Deus. Quando permitimos que o Senhor governe as nossas vidas, Ele transforma o nosso interior e, consequentemente, as nossas atitudes passam a ser melhoradas também. A Bíblia diz que os filhos de Deus foram feitos para as boas obras. Efésios, capítulo 2, e o versículo 10 nos informa. Por isso, em Jesus podemos, e a inclinação para o bem. Glória a Deus. Por isso, com Jesus podemos rejeitar as inclinações para o mal e buscar fazer as coisas boas. Com Jesus, com esse entendimento pelo Divino Espírito Santo, a mudança na nossa vida. Para nós mudar, tem que dar lugar a Deus no nosso coração. Viver a palavra de Deus, entender que temos um dono, um Criador, um Senhor, que fez todas as coisas. Ele criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou tudo que neles há. Aquelas estrelas que estão lá no firmamento, todas elas estão ali pela voz de Deus. Foi chamada pelo nome e colocada ali só com a palavra. Não precisa de uma escola, não precisa de um prego, de alguma coisa para segurar ela lá, não. Foi só a palavra. Deus disse que ela tinha que aparecer ali, haver ali e ficar ali. Chamou pelo nome e ela veio. Os peixes do mar também foram feitos por Deus. Eu acho até interessante quando Jonas desobedeceu a Deus, né? Um peixe obedeceu, o homem desobedeceu. Aquele peixe, Deus disse para aquele peixinho, até aquele navio que o Jonas estava desobedecendo a Deus, Deus tinha mandado ele para Nínive, ele estava indo para outra cidade. E houve um grande terremoto ali dentro daquele mar, aquele barco estava para virar tudo, porque tinha um desobediente dentro. Quando tiver uma grande viravolta, aonde você está, comece a orar, ou dentro de casa, ou no trabalho, em qualquer canto. Porque é desobediência, tem que ser corrigido.
ali aquele capitão, o capitão daquele navio, estava procurando ver o que era aquilo. O navio estava para desabar ali, se quebrar todo, né? E era um redemoinho, era uma viravolta ali dentro que nem ele estava entendendo. E Jonas entendeu. Quando ele viu que a coisa era séria, tem pessoas, muitas vezes nós só queremos ver Deus quando a coisa fica feia, quando as coisas acontecem. E ele mesmo disse: pode me atirar daqui no mar, porque sou eu que estou desobedecendo. Ele entendeu que aquilo ali era a mão de Deus, mas Deus já estava também com a mão dele lá nas águas com um peixe, que obedeceu a Deus. Deus falou lá para um peixe: vá lá, engula aquele homem, não machuque ele, leve até a beira da praia de Nínive, que eu quero ele lá. Ninguém foge da presença de Deus. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele é o dono, Ele é o soberano, Ele é o poderoso, Ele é o eterno. Que lindo, né? Isso, o peixe obedecer. Então, a gente vê que um peixe obedecer a Deus dentro das águas. Deus falou para aquele peixe: vá lá, engula aquele homem. E o peixe foi, pegou, né? E a gente sabe que foi pelo mandato de Deus, porque aquele peixe podia ter engolido Jonas para se alimentar, mas ele engoliu obedecendo as ordens do seu Criador e levou ele até onde Deus ordenou. A prova é que ele foi deixar lá, na beira da praia de Nínive, onde Deus queria que Jonas pregasse a palavra de Deus, que ele tinha salvação naquele lugar, naquela terra, naquela cidade. E Jonas não queria ir, porque muitas vezes é espinhoso pregar a palavra. Muitos não querem. Jonas sabia que lá tinha muito rei, tinha aquele povo de coração endurecido, mas Deus mandou, Deus se responsabilizou. Quando ele pregou, o povo todo se arrependeu. A cidade toda jejuaram, se renderam, se arrependeram. Deus sabe aonde ele mandou o servo dele. Se você está pregando, saiba que Deus lhe mandou. Faça com amor, com sabedoria, com carinho, com entendimento, que Deus vai honrar e vai dar tudo certo, tanto para você como para aqueles que estão ali, que Deus mandou você ir. Glória a Deus. Aí nós vamos ver aqui, no livro de Efésios 2:10, diz assim: por outro lado, as boas atitudes podem ser reflexos de um coração regenerado por Deus. Quando permitimos que o Senhor governe os nossos corações, as nossas vidas, Ele transforma o nosso interior e, consequentemente, as nossas atitudes, as nossas ações passam a ser melhoradas também. A Bíblia diz que os filhos de Deus foram feitos para as boas obras. Por isso, com Jesus podemos rejeitar a inclinação para o mal e buscar fazer as coisas boas, as coisas do bem. Glória a Deus. Vamos ver aqui também, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim para nós: glória a Deus. Você reconhece que fez e faz coisas erradas? É uma pergunta. Às vezes a gente faz uma coisa errada e o Espírito Santo toca na gente e diz: olha, você fez errado. Corrija aí, veja aí, não está certo não assim. Se você tiver com a mente de Cristo, Deus no seu coração, você vai entender isso. Quando a gente faz uma coisa que Deus não se agrada, o Espírito Santo revela logo, a gente passa a entender. Aí a gente vai o quê? Pedir perdão ao Senhor. Aqui diz, ó, você conhece que fez e faz coisa errada? É uma pergunta. Arque com as consequências daquilo que já fez. Às vezes nós fazemos a coisa errada e quando as consequências vêm, fica com as mãos na cabeça, com as mãos para o ar, perguntando, meu Deus, questionando. Aí vamos usar o tribunal que está dentro de nós, que a cada pessoa Deus deu um tribunal, para reconhecer o seu erro, para reconhecer o que fez. E aí vai ter que arcar com as consequências, ter que entender que quando estiver sofrendo as consequências daquilo que fez, Deus não é culpado, né? E viver aquele momento, né, que está ali
na consequência do erro, entendendo que é melhor Deus corrigir do que não ser corrigido e continuar fazendo errado e se perder, ficar uma pessoa mal, uma pessoa diante de Deus sem valores, porque Deus quer que nós tenhamos todos os valores que Ele tem para nós, mas para isso precisamos dar o nosso coração, a nossa mente e as nossas atitudes ser feitas segundo o coração dele, a vontade dele, né? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui meditando sobre Deus, né? Glória ao Senhor Jesus. Arque com as consequências daquilo que já fez. Arrependa-se, devemos nos arrepender e peça perdão a Deus. E devemos pedir perdão a Deus. Quando eu entendo que eu errei, eu peço logo perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, eu peço de coração. E diz o Senhor, maior é Ele para nos perdoar do que o nosso coração para nos condenar. Tem algo que nós fazemos que às vezes o nosso coração quer ficar condenando. Deus não quer que nós fiquemos na culpa de uma coisa que fizemos se nós se arrependemos. Porque pecado é até enquanto não há um verdadeiro arrependimento. Quando há o arrependimento, Deus conhece um coração contrito, aquebrantado e arrependido. Ele libera o perdão. Agora, as consequências, nós vamos ter que arcar com as consequências, entendendo que foi nós, né, que produzimos aquilo, criamos aquilo para a nossa vida. E entender que Deus não é culpado, mas Deus vai cuidar de nós, mesmo dentro das consequências, porque Ele sabe, Ele entende que nós erremos. Ele não vai retroceder a palavra dele. Ele diz que todos que fizer a coisa errada vai ter consequência, né? No começo nós lemos aqui sobre as ações. Para toda ação existe uma reação. E isso não é uma paradigma somente da física, mas uma lei bíblica. Então Deus não vai retroceder. Nós temos que arcar com os nossos atos, com os nossos erros, né? Então vamos ver aqui. Quando permitimos que o Senhor governe a nossa vida, a nossa mente, Ele transforma o nosso interior, que é o mais importante. E, consequentemente, as nossas atitudes passam a ser melhoradas também. A Bíblia diz que os filhos de Deus foram feitos para as boas obras. Por isso, com Jesus podemos rejeitar o mal e viver o bem. Com Jesus. Né? Vamos ver no livro de Romanos 12:2. Você reconhece que fez, né, a coisa errada. Glória a Deus. Em João capítulo 1 João capítulo 1:9, as nossas maus atitudes são sinal de um coração manchado, que precisa de Deus. Com a ajuda do Senhor, buscando orientação na Bíblia, você alcançará um coração transformado e uma mente renovada, né? Em Romanos 12:2, que Romanos 12:2, que o impulsionarão a fazer a vontade de Deus. Só assim você poderá agir melhor e ter boa consequência na vida. Dê agora mesmo este passo. Entenda, abra o seu coração. Vamos abrir o coração para o Senhor e entender qual tão boa e agradável é a vontade de Deus na nossa vida. Glória ao Senhor Jesus. Nós vimos que em Lucas capítulo 6, o versículo 44 diz: toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Ninguém colhe fruto de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. Então, se nós chegar debaixo de um pé de mangueira, nós vamos conhecer a mangueira pelo fruto, pelas folhas, né? Assim somos nós conhecidos pelos nossos frutos, pelos nossos atos, pelas nossas ações e pelas nossas atitudes, né? Por isso que Deus, Ele nos pede para nós fazer o bem, porque nós vamos ser vistos como pessoas do bem. Nós vamos ver aqui em Romanos 6:23.
diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Nós devemos ter muito cuidado com isso, porque está escrito no livro de Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele é tão perverso, tão mau, que ele leva à morte. Ele leva à destruição. Mas Deus não quer que isso aconteça na nossa vida. Ele mandou Jesus Cristo para nos resgatar da morte, do pecado, para que nós tenhamos vida eterna no Senhor Jesus. Né? Mateus 15:19 diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, a mentira, o engano, né, a traição, né, aquelas pessoas que têm uma forma de trair covardemente, perversos. É porque o coração dele ainda não tem Jesus. Ele está com o coração ainda, ó. Pois do coração saem as maus atitudes. Se o coração do homem não tiver Deus, ele é mau, ele é perverso. Porque o homem, quando ele nasceu, não era para ele ser assim. Mas depois do pecado, infelizmente, ficou assim. Ele precisa de Deus para ele ser renovado, para ele ser mudado. Tem que haver mudança. Glória a Deus. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, né? Em Efésios 2:10 fala que Deus nos preparou para ser pessoas do bem. Nós somos feitura da mão do Senhor Jesus. E Deus nos fez para ser bons, para fazer maravilhas, para viver o melhor de Deus na terra. Glória a Deus. Nós vemos aqui no livro de Romanos 12:2. 12:2. Informa que sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Leia lá em Romanos 12:2 que vai estar lá escrito. Romanos 14:12 diz assim: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Vamos prestar conta. Ninguém se engana, nós não somos eternos aqui. Nós estamos aqui, ó, numa passagem boa, né? Que Deus é conosco, cuida de nós. O tempo que Ele tem aqui para nós, ó, nada pode nos destruir. Ele tem uma senhazinha lá. Nada pode nos tirar daqui o tempo que Ele tem para nós, né? As doenças, seja o que for aqui, para tirar, não tira nós daqui, porque a nossa vida é de Deus. E Ele é o dono e só Ele tem esse poder. Pode vir o que vier, mas daqui nós só saímos no tempo de Deus, né? Tivemos aí uma pandemia, muitos se foram, mas os que não eram para ir, Deus sustentou aqui e estamos aqui, né? Então vamos agradecer ao Senhor porque Ele escolheu nós para ter mais um tempo aqui na terra, né? Foi tão difícil, foi tão complicado, né? Todos com medo assim uns dos outros. Tinha pessoas nas suas casas com medo do seu próprio, né? Ali do seu ente querido, ali se distanciando, era um no quarto, outro na sala, num quarto, outro no outro quarto, todos com medo, ninguém podia dar um abraço, ninguém podia chegar perto, ninguém podia respirar perto, Jesus, foi tão difícil, né? E a informação era, vai morrer, vai morrer, vai morrer, e Jesus vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, e a quem Deus disse vai ter vida, eis-me aqui com vida. Glória a Deus. Vamos ver aqui no livro de Hebreus 4:12-13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de divisão da alma e do espírito, de juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e é exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Ninguém se esconde de Deus.
Ninguém. Isso é que nos traz alegria, porque muitas vezes nós somos injustiçados, mas nós sabemos que aquilo que foi feito conosco, nós temos um Deus que viu tudo, sabe como começou, como foi programado, como foi projetado. Ninguém, até o inimigo, o que ele vai fazer, ele já sabe que Deus sabe. Sabemos que o inimigo, para abolir com Jó, foi o que ele fez? Pediu a Deus. Ele não chegou lá e já, chagou o Jó de doença, tirou o que Jó tinha, não. Ele foi lá e disse: olha, eu estou rodeando a terra, estou vendo aquele homem justo diante de ti. E Deus disse: eu estou vendo que tu está observando ele, o que é que tu queres? Deus sabia quem era Jó, Deus sabe quem é eu, Deus sabe quem é você. Viu? Deus sabe se nós somos fiel a Ele, se somos ou se não somos, se é só na alegria que nós somos fiel a Ele ou se na dor também. Quando estivermos diante de uma luta, vamos examinar bem direitinho para saber se nós estamos sendo provados por Deus ou se é consequência do nosso pecado. Viu? Porque consequência do pecado, nós vamos ter que arcar com ela. Mas possa ser o Espírito de Deus, ele nos dá esse entendimento. Porque se for Deus provando ao inimigo, mostrando para ele quem somos nós, ele pode fazer o que ele quiser fazer. Nós não vamos negar nunca Deus, nós não vamos fracassar nunca, nós não vamos baixar a cabeça nunca. Pode ser a luta que for, Deus nos levanta. Deus pode permitir ele sepultar a gente, porque em Jó ele sepultou 10 filhos de Jó. Ele tirou toda a riqueza que o homem tinha. Jó era tão rico, era como se fosse hoje ele fosse dono de uma banda do mundo. Imagina a riqueza que tem na banda de do mundo. Então, mas o que aconteceu? Deus permitiu ele ir. Muitas vezes ele toca pela permissão de Deus, e Deus permite para mostrar a ele quem somos nós, viu? Vamos ser fiel, porque o nosso Deus é fiel. Porque quando ele buliu com Jó, ele tirou tudo que Jó tinha. Matou 10 filhos, tirou toda a riqueza e fez tudo que pôde fazer de mal com Jó. E Jó nunca blasfemou do seu Deus. Ele foi fiel no muito, no bom, no bem bom, na saúde, na doença, na escassez. Ele foi fiel a Deus, Então, devemos ter muito cuidado com isso quando estamos passando a prova, para sermos aprovados por Deus, mostrar quem somos, Deus mostrando quem somos nós, e ver se é consequência dos nossos erros. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar isso, para nos dizer, E Jó ali não negou Deus. Até a mulher dele, a esposa dele, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Que Deus é esse que já matou 10 filhos nossos? Que Deus é esse que deixou nós um milionário pobre? E agora o inimigo, achando pouco, achando que ainda tinha mais alguma coisa, foi lá, disse: ele é fiel. E Deus disse: tem mais coisa, o que é que tu quer fazer? Tu só não bola na vida dele. Não tem quem toque na nossa vida se Deus não permitir. E Deus não permitiu não, porque não permitiu bulina de Jó não. Deus disse para ele: você pode até chagar ele de doença, mas na vida dele você não toca, porque vida a Deus pertence. Porque quem dá vida é Deus. E o inimigo não pode tirar uma vida se Deus não der a permissão. E Deus não quer dar permissão para ele tirar a vida de seu ninguém. Muitas vezes as pessoas morrem porque são pessoas desobedientes. Aí são pessoas que se precipitam. Mas não é isso que Deus quer. E ele foi, o inimigo voltou e foi a Jó. E deixou ele doente, chagado de doença. Sem razão, ninguém queria mais nem ver Jó. Até a mulher dele diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Deus foi com ela, que Deus dobrou a riqueza dele e a família. Deus deu mais, na segunda, a glória da segunda casa dele foi maior e bem melhor do que a primeira. Por isso que na Bíblia diz: a segunda casa é maior que a primeira. Quando aguentamos firme os vendavais que o inimigo peleja contra a nossa vida. Às vezes somos caluniados, às vezes é no casamento. Ela é muito besta, ou ele é muito besta. Já era para ter separado, já era para ter feito isso, já era para ter feito aquilo. O que é para fazer, Deus diz. Se você é um servo de Deus, um filho de Deus, Ele sabe fazer por você. Não precisa você passar na frente de Deus não, porque se você passar, vai fazer errado. Nós temos princípio, nós temos valores,
Nós não abolimos os valores que Deus deixou, Deus não mudou. O povo foi que mudaram. Deus não mudou, Ele continua o mesmo Senhor, o mesmo amor, a mesma justiça, o mesmo Deus, o mesmo soberano, o mesmo eterno, o mesmo poderoso. É Ele quem faz todas as coisas nos céus e na terra, fez, faz e fará. E nós estamos aqui pela vontade dEle. Se nós estamos respirando, se nós estamos vivos, de pé, é agradecer, porque tudo é dEle, é por Ele e para Ele. Foi por Ele que nós viemos e é para Ele que nós iremos. E o tempo da nossa vida aqui também quem determina é Ele. Então, por que não ser feliz com Jesus? Eu sou feliz com o Senhor. Deus me ortogou com uma família linda. Me deu 6 filhos, 3 netos, tenho nora, genro, irmãs. Glória a Deus. Não tenho mais papai e mamãe. Ele recolheu agora, 1 ano atrás meu papai, 7 meses minha mãe. Mas glória a Deus, porque Ele nos ensina a ganhar, nos ensina a perder. Ele nos ensina em tudo o que precisamos aqui nesta vida. Quando o Espírito Santo domina a nossa vida, nós somos as pessoas que acertamos. Não devemos ir pelo nosso braço, a força do nosso braço não resolve. Muitas vezes nós queremos ir, faz parte da nossa natureza humana. Mas às vezes Deus até permite que nós vá, mas aí nós se decepcionamos. Quando nós vamos querer fazer por nós mesmos, aí vem a decepção, aí vem a tristeza, vem a angústia. Aí Deus chega, filho, eu posso fazer por você, eu vou fazer, eu sou o seu Deus, fica triste não, eu vim, eu deixei você ir para você saber que a sua força vem de mim. Nunca devemos nos enganar e nem enganar ninguém. Ninguém tem poder, o poder é de Deus. Quando Ele nos empoderar, aí sim, quando Ele disser, vá, seja corajoso, não tenha medo, eu vou com você, aí vá, que Ele se responsabiliza. Mas não devemos ir por nós mesmos, pelos nossos caprichos, pela nossa natureza humana, né? É assim que o Espírito Santo nos ensina. E louvado seja Deus, e eu estou feliz com Jesus, porque eu sei, bem sei que o meu Redentor vive, né? E Ele se levantará, glória a Deus, do seu trono, da sua glória, né? E vem nos buscar. Sabemos que nós não somos eternos aqui. Quem ainda não sabe, fique sabendo. É uma passagem, ó. É um tempo. Ninguém tem eternidade aqui. O dinheiro não compra, a sabedoria humana não compra, a ciência não compra, a inteligência não compra. Não, a vida eterna é dada por Deus. Quando nós terminar aqui, aí nós vamos continuar lá. Termina aqui, o Senhor cessa aqui, aí vai continuar lá. Porque o nosso espírito foi feito no céu. Deus criou o nosso espírito no céu. Só o homem que Ele fez aqui na terra foi o nosso corpo, a matéria. Ele fez o Adão do pozinho do barro, né? Aquele pozinho de barro da terra. Ele fez o homem e disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Ele fez o Adão, e o Adão ficou deitadinho ali. Deus estava mais Jesus, Espírito Santo. Deus não estava só, porque disfarçamos, né? Jesus já estava com ele, né? Então, aquele homem ficou deitadinho, não se levantava não respirava. Por quê? Porque ele ainda não tinha recebido o que Deus tinha criado para ele no céu, o Espírito, que estava dentro de Deus. Glórias a Deus. E aí o que Deus fez com Adão? Ele se curvou e soprou nas narinas do Adão. Se curvou e soprou. Que privilégio temos nós, né? Você respira Deus, ó. É Deus que você respira. Eu também respiro Deus. É bom quando a gente dá aquela respirada forte. Eita Deus, pulmãozinho bom. Eita Jesus. Não sou muito bem novinha não, sou novinha na presença de Deus. Porque na presença de Deus ninguém é velho. Né? Somos sempre jovens na presença de Deus. É como diz os nossos filhos, né? Diz que eles são sempre crianças. Assim somos nós para com Deus, né? Então, nós respiramos Deus. O amor do Senhor é muito grande por nós, né? E Ele
vai nos levar um dia para lá, porque nós temos um espírito que não morre. Só matéria por causa do pecado, né? O Adão pecou. Deus pediu que ele não pecasse, não usasse de um fruto que Deus disse que não era para ele comer. Mas ele, né, desobedeceu a Eva, né? Foi enganada. E ali levou aquele fruto que Deus disse que não era para comer, ela levou para o seu marido, Adão, e ele, por tanto amar a sua mulher, esqueceu da ordem de Deus. Não sei se ele esqueceu, não sei qual o motivo. Eu penso, será que ele esqueceu, amava tanto a sua mulher? Mas ele não podia esquecer de Deus, né? Porque Deus, no jardim do Éden, passeava toda tarde com Adão. Olha o privilégio. Deus descia da sua glória. Céu e terra para Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Ele está aqui conosco, ele continua, só que em espírito. Ele descia em verdade. O homem que é Deus, ele descia e passeava com Adão, conversando lado a lado. Mas o Adão, né, caiu, né, pecou contra Deus. E dentro desse pecado, a terra ficou cheia de maldade. Mas Deus não nos abandonou. Mandou Jesus, Deus fez de tudo para salvar o homem. No tempo do Adão, quando o Adão estava no jardim do Éden, era só maravilha, né? É só bênção. Mas aí na desobediência, aí Deus retirou ele do jardim, né? E botou ele para fora do jardim. O jardim é guardado pelos querubins, né? Lá tem anjo guardando o jardim, para que o homem não tenha a intenção de ir lá, né? O jardim está separado, guardado. E o homem veio, né? Deus botou ele fora do jardim por causa da desobediência. Mas o jardim de Deus pode estar dentro do meu coração, dentro do seu. É só nós obedecer a Ele, que nós vamos estar dentro do jardim de Deus e Ele dentro do nosso coração, né? Mas Deus não abandonou o Adão nem a Eva. Deus continuou dando oportunidade. Ele mandou Noé pregar, dizer que ia chover e o mundo ia acabar com água. O povo, né? O povo ia morrer tudo nas águas, todo ser vivo. O povo não acreditava. Noé pregava, dizia, fazendo a arca, e Deus, faça a arca, Noé, faça a arca, como hoje Deus diz, pregue o evangelho, pregue, diga que Jesus vai voltar, Jesus vem buscar um povo, né? E alguns até criticam, Deus deu um menino que eu escuto dizer que Jesus vai voltar, mas é só o que eu vejo dizer, ele nunca voltou, mas ele vai voltar. Deus prometeu, Deus não é um homem, ele vai voltar, é no tempo. Deus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, só quem sabe é Deus, mas prometeu que vai voltar. Assim era Noé pregando, dizendo, Deus vai mandar uma chuva, que vai mudar a terra, encher a terra d'água, vai morrer todo ser vivente, só vai escapar quem entrar nesta arca. Mangava de Noé, dizia que ele estava caducando, que ele estava velho, que não era verdade. Nunca tinha chovido, ninguém acreditava. Assim é hoje, muitas pessoas olham para, né, o infinito, e não sabem, não entendem que além desse infinito tem um trono de glória e está lá Deus contemplando a terra, e que Ele não abandonou. Ele tem uma nação eleita aqui, Ele tem uma plenitude, somos nós. Ele não deixou nós aqui ao léu, abandonados não. Ele está cuidando de nós. Por que você é feliz? Por que você chora e depois ri? Por que você ri e depois até chora? É porque aqui é assim. Mas ele disse que quando nós sair daqui, vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem lágrima, porque não vai mais haver pecado. É só aqui na terra que tem isso, né? E o Noé pregava, ensinava o povo, dizendo, né, que Deus ia levar um povo naquela arca para não morrer, para novamente ter né, ele queria trazer ao mundo de novo uma nova geração daqueles que quisessem, para ver se o homem deixava de pecar. Mas infelizmente ninguém acreditou, só o Noé e quem Deus mandou botar dentro da arca. E Deus fechou a porta e disse, eu estou fechando a porta, Noé, porque aqui vai bater nesta porta, e a porta que eu abro a porta que eu fecho ninguém abre, e a porta que eu abro ninguém fecha. Deus não deixou nem Noé fechar a porta, porque ele mandou Noé avisar. Quem quiser entrar vai ser no tempo que está avisando.
né? E Noé ali poderia abrir, porque ele tinha amigos, ele tinha família, né? Nem todos quiseram entrar, porque a salvação é individual, é para quem quer. Jesus está de braços abertos para salvar, mas é a quem quer. Quem não quiser não tem problema. Deus deu livre arbítrio, nós escolhemos o que queremos, ser salvo ou não. Agora uma coisa ele explicou, né? Tem dois caminhos. Um é estreito, o outro é largo. Um leva para o céu, o outro leva para onde eu não quero nem dizer, mas eu não posso mentir, não posso negar. Para o inferno. E Deus não fez ninguém para ir para o inferno, não. Deus fez todos para ir para o céu. Deus fez a humanidade para ser dele e não para o inimigo. E ele não deu nenhum para o diabo. Todos os filhos de Deus que estão aqui na terra não vai se perder nenhum. Agora, aqueles que não quiserem ser filho de Deus, Deus não vai obrigar. Deus não vai obrigar ninguém a ser dele à força. Ele só faz ensinar. Deixou o Espírito Santo, mandou Jesus vir, morrer naquela cruz, para nos livrar, né, do pecado, para nos livrar da morte eterna. Porque a morte física, ela pode até acontecer, né? Porque acontece, né? Por causa do pecado. Mas quando Jesus vier, ele vai ressuscitar aqueles que dormiram nele, aqueles que desceram à sepultura, mas que estavam em Cristo, eles vão ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né? Todo mundo sabe dessa história, por mais leigo que seja, que ao terceiro dia Jesus ressuscitou e ele prometeu que vinha buscar a sua igreja, né? Esta promessa está de pé. Ele disse que o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Mas ele disse que os sinais da vinda dele ele ia dar. E quem fosse da salvação ia entender isso. E nós estamos vendo os sinais, né? Do mesmo jeito que Noé ensinou, vai chover. E aí quando chover vai morrer todo mundo, porque vai ser muita água e só escapa quem entrar na arca. Hoje Deus diz, eu vou mandar os sinais. Quando estiver perto de eu ir, vocês vão ver. Sinais. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, rei contra rei, fome, terremoto, peste em vários lugares. E é o que nós estamos vendo, né? É o que está acontecendo. Jesus disse ainda não é o fim, é o princípio das dores. Nós já estamos nas dores. Ele disse que é como a dor do parto. Eu sou mãe e eu sei como é a dor do parto. A dor do parto é aquela que enquanto mais fica perto de nascer o nosso filho, quanto mais fica perto de nascer, mais a dor aperta. Olha que está apertando. Olha que está apertando. Entenda aí o mistério, viu? Aí quando a dor é muito grande, o que acontece? Nasce. Assim é aquilo que Deus falou. Ele disse, comparou com a dor do parto. Nós já estamos vendo tanta coisa complicada, tanta coisa difícil, tanta coisa sendo trocada, né? Os princípios de Deus sendo anulados pelas coisas que, né, criadas pelo homem. E são tantas coisas a qual Deus sabe de tudo. E quem tem Espírito Santo também sabe o que está acontecendo na terra, as mudanças, tudo que está sendo feito. Mas Deus não abandonou o homem. Deus está de braços abertos para perdoar, para regenerar, para aceitar, né? A decisão é nossa. Nós temos livre-arbítrio de escolher se queremos Deus ou se não queremos. E Deus nos quer por amor, porque Ele nos ama. Independente, né, o amor dele é incondicional. Ele ama a todos. Ricos, pobres, da forma que for. Pecadores remidos, não remidos. Pecadores remidos é aqueles que aceitaram a Cristo, né, que ainda continua sendo pecador, está aqui, ninguém se aperfeiçoa, ninguém chega à estrutura da perfeição, perfeito é Deus, mas nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, né? Nós procuramos rejeitar o pecado a todo custo, ele vem, às vezes nós podemos até ter deslize tudo porque estamos aqui, ainda temos a natureza pecaminosa, nós estamos aqui, mas quando Jesus entra na nossa mente, no nosso coração, na nossa natureza, há uma mudança, seremos uma nova criatura, não chega na estrutura da perfeição, mas a mudança. Então, Noé avisou, o povo não quiser, o dilúvio veio, e aí foi o que aconteceu, morreu quem não quis, né? Quem não quis entrar na arca teve que morrer, porque Deus fechou a porta para que Noé não abrisse ela mais para ninguém. Eu acredito que Noé ia abrir aquela porta quando ouvisse todo mundo gritando, e a arca não ia nem caber, a gente tinha mais, e aí, né, Deus sabe de todas as coisas.
Tudo de Deus é perfeito. Então, pois hoje nós estamos pregando o Evangelho do Senhor Jesus, né? Às vezes somos até rejeitados por algumas pessoas que não entendem, né? São pessoas que estão inclinadas só para as coisas daqui. Então, tira um tempinho, leia a palavra de Deus. Né? Deus dá tanto tempo, dá tempo para nós trabalhar, para nós cuidar das nossas coisas, da nossa família, da nossa casa, para ir às compras, ir às lojas, o shopping, o lazer. São tantas coisas boas que Deus dá oportunidade a nós aqui na terra. E aí muitas vezes queremos ficar acomodados, não queremos agradecer a quem está nos dando. Quando uma pessoa dá uma coisa a nós fica grato, né? Não agradece? Aí, ganhei isso. Olha, eu ganhei uma coisa aqui que eu estou olhando ali, fiquei tão grata. É uma mensagem, né? Um pirizinho tão lindo. Glória a Deus. Que eu ganhei, tá perto aqui, deixa eu ver se eu pego. Glória a Deus. Né? Glórias ao Senhor Jesus. Eu ganhei. É simplesinho, lê aí a mensagem. Deixa eu ver se eu estou botando certo. A mensagem. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A mensagem da Bíblia, né? É o Salmo 16 e o Salmo 16 e 1. Eu ganhei. E eu sou tão feliz aqui com essa lembrancinha que está assim, como que seja tão simples, mas é tão grande. É assim, está no meu coração, né? A pessoa que foi aí comprou a lembrancinha para mim, né? Tem até colocar uma foto, né, dentro. E eu fiquei feliz porque ganhei, né? Então, Jesus, Ele quer dar vida eterna. E Ele cuida de nós aqui, dá tantas coisas boas, vamos agradecer e vamos tirar um tempo também para Ele, né? Porque Ele dá tempo para tudo aqui na nossa vida, Ele que cuida, Ele que dá saúde. Nós adoece, Ele cura, né? A gente toma os remédios, faz a nossa parte, mas nós sabemos que os cuidados é dele, né? Nós passamos aí por esta pandemia, foi tão difícil, mas Jesus cuidou, né? De quem Deus quis que ficasse bem, ficou bem, né? Quem Deus levou, Ele sabe por quê. Ninguém questiona Deus, Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é o eterno, é o poderoso, né? Sabemos que Ele é o dono de todas as coisas, tudo foi criado por Ele, tudo está sob o controle dEle. Então esta é a mensagem que o Senhor Jesus me deu, Deus seja louvado, né? Que vamos ter mais amor pelo Senhor, mais reverência, né? Vamos entender que nós não somos eternos aqui, que nós estamos em uma passagem, e é nesta passagem que ganhamos a vida eterna, né? A nossa salvação em Cristo Jesus é nós quem escolhe. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. A porta é o nosso coração. E Ele disse: se abrir eu entro e ficarei convosco. Né? Sabemos que Deus, o Senhor Jesus, um dia Ele falou para Zaqueu. Zaqueu foi se esconder do Senhor, subiu uma figueira e se escondeu, porque ele era um homem que ele furtava, né? Ele roubava o direito dos pobres. E ele, quando viu Jesus, ele sabia que Jesus estava ali como profeta, mas sendo Jesus mais do que um profeta, Jesus era o Senhor conosco, era o Salvador, né? Estava ali fazendo seu ministério terreno, e Jesus ia com aquela multidão. Para onde Jesus ia, uma grande multidão ia atrás dele, porque ele curava, ele dava palavra, né? Ele ajudava, ele fazia milagre, ressuscitava, fazia tantas maravilhas. E ali a gente sabe que aonde Jesus está, há fartura de alegria, fartura de pão, fartura de saúde, fartura de tudo, né? E ali o que aconteceu foi que Zaqueu subiu naquela figueira quando Jesus veio, nem que eu seja escondido, mas eu vou ver ele, que ele é do bem, ele faz o bem, eu vou ficar aqui escondidinho, mas eu vou ver ele. Ora, Jesus viu ele de longe. Jesus não viu só porque a figura, a pessoa dele estava ali, não. Jesus viu porque Jesus já sabia a atitude dele, Jesus viu foi a atitude dele.
Jesus desce depressa daí, Zaqueu, que ainda hoje, né, eu estarei na tua casa. A casa era a vida de Zaqueu, né? Glória a Deus. E ele a recebeu Jesus, entendeu e disse para Jesus que tinha se arrependido do que tinha feito, queria devolver, viu? Quem se encontra com Jesus tem resultados. Zaqueu era um homem rico, publicano, né? Cobrador de imposto, muito rico, mas ele sabia que a riqueza dele não comprava a vida eterna. Quando ele entendeu isso, ele se rendeu, disse: eu te devolvo tudo que eu tirei aí dos pobres, tudo que eu bulhei que não era para mim fazer, né? Então, isso é muito lindo, né? A gente vê que quem pertence ao Senhor chega um momento que se rende, né? Se arrepende, reconhece, do pobre ao rico. Deus não faz exceção, né? Amor incondicional para com todos. Louvado seja o Senhor para todos sempre. E esta é a mensagem que o Senhor me deu nesta noite. E eu estou fazendo essa transmissão, né? Aqui no meu lar, glória a Deus. Eu sempre gosto de ficar nesse cantinho aqui da minha casa, que Deus me deu. E aqui eu fico, né? Eu louvo, pego meu violãozinho, canto uma canção, louvor, glória a Deus. Inclusive, eu vou ver se meu violão está perto aqui. Se tiver, eu vou cantar um louvor. Eu gosto tanto de louvar ao Senhor, glória a Deus. Vamos finalizar com louvor, porque Deus habita no meio dos louvores. Na palavra, Deus já está, e no meio dos louvores Ele faz maravilha e faz milagre. Encontrei meu violão aqui, bem pertinho. Vamos finalizar com louvor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. E uma boa noite na linda paz do Senhor Jesus. Que venhamos dormir e acordar em paz. Que o novo dia seja de alegria pelo Senhor Jesus em nossos corações. Amém.